Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos aí entrando. Vamos fazendo parte de mais um Dedinho de Prosa, o segundo de 2023. Hoje, então, 10 de janeiro de 2023, estamos aí iniciando o nosso Dedinho de Prosa, onde, como já foi sinalizado, agora em janeiro nós vamos aí estar falando sobre saúde mental, janeiro branco. Então, o pedido da vez, para quem está chegando aí, seja bem-vinda, minha mãe. Para quem está chegando aí, encaminhe essa live para outras pessoas. Eu estou aqui fazendo isso, então é um momento também que eu não me conecto olho no olho com vocês, enquanto vocês vão fazendo aí, vai passando para as pessoas que dentro desse processo precisam, ou melhor, estão buscando o que a gente fala muito de equilíbrio. Por quê? Porque hoje nós vamos estar falando sobre equilíbrio. Equilíbrio, a vida precisa disso, e a gente vai, sim, fazer um pouquinho da propaganda, né, que é o tema desse ano de 2023, do Janeiro Branco. Então, a vida pede equilíbrio. Se vocês forem em busca, vocês vão conseguir entender. Janeiro Branco é justamente o mês que abre aí as portas, entendendo como a abertura de um novo ciclo, né? Para o nosso cérebro entender que fechou um ano, então eu tenho 365 dias novos para, dentro de um processo, corrigir, buscar, sonhar, correr, refazer, testar, ver aí o que é que está me impedindo, muitas vezes, de não conseguir alcançar o que eu gostaria, e, dentro disso, construir aí o novo caminho. Então, sejam bem-vindos para quem está chegando e não me conhece ainda, que é novo no perfil, Bárbara Feitosa, psicoterapeuta, também consteladora. Trabalho aí com terapias, com autoconhecimento e expansão da consciência, que é aí o objetivo principal do nosso Dedinho de Prosa. Então, Dedinho de Prosa é aquela conversa rápida, prática. Oi, oi, Dani, bom dia, bebê, tudo bom? Então, vamos lá, falando sobre equilíbrio. A vida precisa de equilíbrio, em especial nos dias de hoje. Por quê? Porque a gente está aí nesse dia corrido, nesse dia turbulado, nós temos hoje diversas tecnologias disponíveis para nós, onde muitas vezes, quando a gente percebe, acabou o dia. Quando a gente percebe, eu estou ali com as áreas da minha vida desequilibrada, e quando a gente fala de equilíbrio, lembrando, carta da justiça dentro do tarô é onde é que eu consigo dosar todas as áreas da minha vida. E, para quem sabe, trabalhar com a sistêmica é ter esse olhar. É ter esse olhar sabendo que quando uma área está sobrecarregada, a outra tende a sofrer, ou vice-versa. Por quê? Porque, a depender do problema que eu tenho numa área, eu tenho a tendência a sobrecarregar outra área. E dentro desse olhar trazer equilíbrio, é entender que vai ter momentos que eu vou ter que optar por escolhas. Eu vou ter que fazer escolhas. Eu vou ter que decidir se eu vou me dedicar mais a A ou a B. Ou tentar dividir o meu tempo dentro daquilo ali, dentro do contexto que eu estou vivendo. Então, trabalhar equilíbrio dentro da saúde mental, com esse olhar, quem não assistiu o Dedinho de Prosa da semana passada, corre lá e assiste. Por quê? Porque ele tocou bastante no item de corpos. E quando a gente fala corpos, é entender que muitas vezes eu estou olhando para o meu corpo físico, estou dando atenção ao meu corpo físico, só que eu esqueço de cuidar dos meus outros corpos, que seja mental, que seja emocional, que seja espiritual ou energético. Então, dentro desse olhar, é como é que eu equilibro todas as áreas da minha vida. Não adianta eu cuidar só de uma área se as outras estão desequilibradas, então eu vou ficar olhando aqui para o lado para eu não correr do assunto que eu separei para hoje. Então, como é que, frente às mudanças da vida, às exigências do dia a dia, eu equilibro?
Como é que, dentro das situações desafiadoras, das novas situações que eu estou enfrentando, dentro dos novos processos que está disponível não só para mim, como também para vocês, como é que eu equilibro? Como é que eu mantenho ali essa balança, nem tanto a um lado, nem tanto ao outro, e eu tento aí da melhor e mais quase que não sai, da maior e mais elevada maneira, andar, caminhar e deslanchar aí dentro desses processos. Então, pergunta básica do dedinho de hoje é: como é que você tem equilibrado aí todos os pratinhos? E quando a gente fala de todos os pratinhos, a gente pode fazer uma analogia básica, que é o que a gente usa muito dentro de um processo terapêutico, é a roda da vida. E eu brinco, né? Minha roda está rodando ou minha roda está tombando. E quando eu falo tombando, é entender que dentro da vida eu tenho o meu pessoal, eu tenho o meu profissional, eu tenho que olhar para a minha qualidade de vida e eu preciso também olhar para os meus relacionamentos. E entender que eu, dentro dessa sistemática completa, eu preciso entender para onde é que eu estou mandando mais energia ou estou deixando de mandar energia. Por quê? Porque para que a roda gire, bom dia, linda, seja bem-vinda, é necessário que haja esse equilíbrio. Então, quando a gente fala equilíbrio, às vezes, até no excesso ou na falta, está errado. Então, não adianta, muitas vezes, dedicar muita energia de um ponto e deixar outro na falta. Por quê? Porque você vai desequilibrar os pratinhos. Então, trazer essa reflexão é perceber qual é a área da minha vida que eu estou ou sendo negligente com ela, ou eu só estou olhando para aquela parte dela. E é muito comum, gente, quando a gente se encontra, né? Quando a gente está dentro de um processo de, muitas vezes, problemas, desafios, a gente tende a sobrecarregar uma área e não dar atenção à outra. Coisa muito comum, vou para a terapia, chego lá e eu digo que eu estou com problema no trabalho. Quando a gente vai averiguar, a raiz desse problema no trabalho vem muito das questões familiares. Muitas vezes eu estou com problema dentro da minha casa, então eu evito ficar lá, eu evito ter o máximo de contato com minha esposa, com os meus filhos, com os meus familiares, e eu acabo sendo aquela pessoa que eu passo ali 24 horas dentro do trabalho, sendo um ser que vai começar a entrar num processo de desequilíbrio. Então, aquela pessoa que chega para você e diz: Bárbara, minha vida profissional está focando, mas eu não consigo ter sucesso na minha vida pessoal. Por que será, hein? Por que será que muitas vezes eu demandei toda a energia para um lado, eu faço sucesso ali, eu tenho muitas vezes uma expansão muito grande, mas eu não consigo ter sucesso em outra área? Então, isso é dosar qual é o meu ponto de equilíbrio entre ou dentro de todas essas relações. Então, isso é um ponto. Quando a gente fala de relacionamentos, é ter aquele olhar. Quando eu falo relacionamento, a gente joga muito para o lado amoroso. Não, gente, não é só a parte dos relacionamentos amorosos, é também aquela parte onde a gente se relaciona com a família, a gente se relaciona no ambiente profissional, a gente se relaciona com o motorista do ônibus, a gente se relaciona com as pessoas dentro do metrô. Então, dentro desse conceito, é como é que eu me relaciono? Lógico que haverá relacionamentos que são mais superficiais, que são relacionamentos onde é relacionamento de passagem, onde você encontra a pessoa em determinado ponto, mas como é que eu me relaciono a ela, com ela, e como é que eu me relaciono comigo mesmo, muitas vezes, dentro dos meus processos de expansão e elevação energética ou espiritual. Então, é necessário até saber como é que está esse
esse equilíbrio. Por quê? Porque quando a gente volta para o que a gente trabalhou na semana passada, a gente tem a ideia que todos esses corpos, eles demandam de energia, eles demandam de um olhar. Lógico que, a depender do momento que você está passando, você vai precisar direcionar mais energia para uma área do que outra, e está tudo certo. Mas é necessário que você esteja atento a equilibrou, manda energia para outra área. Equilibrou, manda energia para outra área. E a vida é esse oscilar de situações. Então, quando a gente sobrecarrega, quando a gente sobrecarrega uma área, a gente provavelmente tem problema nas outras áreas. E eu trouxe aqui algumas dicas de como buscar, de como conseguir tentar. E por que eu falo tentar? Porque é você imaginar que a vida é aquela bicicletinha constante, né? Se você parar de pedalar, você cai. Então, vamos pedalar da melhor e mais elevada maneira para que a gente consiga chegar no nosso objetivo final. Então, como conseguir equilibrar, né, nossa vida pessoal, nossa vida profissional? E por que eu trouxe esses dois itens? Porque quando você traz vida pessoal e vida profissional, você consegue manter o equilíbrio nas demais áreas. Lógico, não esquece da qualidade de vida, onde você muitas vezes vai precisar olhar a essa área de conexão com você mesmo, de conexão, de prática espiritual. E quando eu falo espiritual, não é religião. Então, é ter esse olhar de como é que eu vou dosar isso aí? Então, o primeiro ponto é: tenha objetivos bem definidos. Quando eu tenho objetivos definidos, eu sei onde eu quero chegar e eu tenho ideia, mesmo que eu não saiba e que eu vá precisar construir isso com o tempo, eu tenho ideia de quais são as ferramentas que eu vou precisar e quais são as pessoas que podem me ajudar dentro desse meu objetivo. Então, primeiro ponto. Quando a gente chega no segundo ponto, é defina prioridades. Bárbara, definir tudo é prioritário. Vai ter coisas que são mais prioritárias e vão precisar passar na frente. Então, é ter ideia que definir prioridades, eu vou ter lá 100 coisas para fazer. E é muito normal nos dias atuais, é muito normal você estar com fazendo a história com a agenda por cima, onde tem muito aquela frase de 24 horas no dia é pouco, massa, mas eu só tenho essas 24 horas. Quais são as coisas mais importantes que precisam ser feitas? Então, definir prioridades vai tirar você, eu brinco, vai limpar o lixo que tem no seu dia. E quando eu falo o lixo que tem no seu dia, é entender que tem muitas coisas que eles são distratores. E quem trabalha com barra de Access sabe, quando a gente fala de distratores, são aquelas coisas que vão servir única e exclusivamente para te distrair do seu foco principal, do seu objetivo lá bem definido. Então, a gente vai lá, a gente passou pelos objetivos definidos, passou pela questão de definição de prioridades, a gente chega no planejar a sua rotina. Bárbara, como assim planejar a minha rotina? Eu não consigo ter agenda, eu não consigo isso, eu não consigo ter aquilo. A gente sabe, gente, que a gente não tem controle sobre tudo. Mas dentro de uma visão macro, eu sei que hoje, terça-feira, eu tenho um dedinho de prosa, eu tenho um atendimento depois, eu tenho um processo de um programa voluntário que eu trabalho todas as terças-feiras à tarde, e eu tenho ideia que 8 horas da noite, eu tenho o processo lá do grupo das consteladoras. Então, a minha terça-feira, ela é fechada de forma macro dentro disso aí. Massa, o que é que pode acontecer? Vão acontecer intercorrências, não só no meu dia, mas no dia de vocês e de qualquer outro ser existente nessa face da Terra, que muitas vezes vão demandar da gente, naquele exato momento, uma postura e uma atitude para resolução, quer seja imediata, ou quer seja algo que você vai botar em stand-by e vai dizer, epa, isso aqui pode esperar um pouco mais. E tá tudo certo. Só que você ter ideia disso aí vai fazer você equilibrar sua vida de forma que
quando uma pedrinha da sua agenda sair do lugar, você não vai achar que o mundo todo acabou. Você não vai passar o dia todo reclamando pelo que aconteceu na 8 horas da manhã. Então, quando a gente faz o planejar a rotina, gente, é lembrar que tem uma frase na administração que diz, né? O planejamento ele já nasce para morrer errado, né? Tem um ditadozinho. A gente sabe que planejamento é o macro. Eu tenho uma ideia daquilo ali, eu tenho uma ideia do que eu vou gastar, quer seja um planejamento financeiro, quer seja um planejamento estratégico, quer seja um planejamento de ações. Eu tenho ideia, eu estou definindo ali metodologias, eu estou observando quem é que vai me ajudar, mas necessariamente não quer dizer que ele vá sair xerox do que eu imaginei, e é quase que 100% que não sai. Então, de boa, mas planeja o teu dia. E também planejar o dia para que você não chegue no fim do dia com a frustração de achar que não fez nada do que estava planejado. Por quê? Porque aquelas pessoas que a gente brinca muito apaga incêndio. Ela vai fazendo o que vai chegando e acaba que, a médio e longo prazo, você não consegue executar o que teria ali dentro desse processo. Então, atenção para isso. Quando a gente chega para o quarto item, organize os seus horários. E está muito colado no planejamento, mas esse planejamento eu trago ele mais de forma macro, né, de forma grande. Então, eu posso ajustar ali, eu posso ter dentro do meu planejamento que eu vou fazer uma atividade física, mas eu posso escolher ela pela manhã ou no final do dia. Isso aí são ajustes, e aí a gente entra na questão dos horários. Por quê? Porque se eu deixar muito solto, eu acabo não fazendo nada. É aquela coisa de, se eu não tenho uma margem de quando é que eu vou estar, quando é que eu vou fazer, o que é que eu vou precisar, como é que vai estar aquilo para mim, eu fico muito solta e, lógico, gente, lembrando daquelas pessoas que têm ali o encantamento da borboleta. Passou a borboleta, que borboleta linda. Passou um esquilo, que esquilo lindo. Passou um elefante, que elefante maravilhoso. Então, isso vai ajudar, em especial essas pessoas que têm a habilidade, e eu estou usando essa palavra porque eu sou uma delas, tem a habilidade de perder o foco com facilidade, ou ter encantamento por diversas coisas e ter habilidade para fazer diversas coisas. Então, você, às vezes, alimenta aquela sensação de que não vai conseguir, de que não fez nada no dia, ou ainda traz aquela perfeição onde você não consegue fazer muita coisa porque acha que não está num nível de perfeição que você gostaria. Então, passamos pelos objetivos definidos, passamos aí sobre definir as prioridades, a questão do planejamento da rotina, organizando os nossos horários, e a gente vem para a gostosinha, que é aprenda a delegar. Aprender a delegar vai auxiliar você dentro de um processo de dizer: isso aqui é João que faz, isso aqui é Maria que faz. E lógico que quando aqui eu estou falando de delegar, gente, não é só aquela visão única e gerencial que a gente vê nas empresas dos líderes, ou até mesmo, não vou nem dizer líderes, dos chefes que manda fazer. Não, é ter a ideia de que vai ter coisas que euzinha não vou conseguir fazer. E eu preciso aliar esforços com quem vai me ajudar com aquilo ali. E lógico que dentro de um processo de metas, de objetivos, de coisas bem definidas, eu vou precisar acompanhar qual é o passo a passo daquilo ali para que eu faça os ajustes necessários dentro do meu processo de alcance de meta. Então, é ter ideia de
Vou chutar aqui uma meta básica. Eu quero emagrecer. Massa. Me inscrevi na academia. Perfeito. Eu estou indo dia sim, dia não. E eu deleguei a responsabilidade lá do professor. Só que eu esqueci que parte dela é minha. Dentro do meu envolvimento, onde eu vou precisar não só ir, onde eu vou precisar não só ajustar minha alimentação, onde eu vou precisar fazer exercícios físicos e também se comprometer comigo dentro do meu processo. Mas é preciso entender que vai ter coisas que eu não vou conseguir fazer e eu vou precisar do auxílio de outras pessoas dentro dessa construção. Então, aprender a delegar é alto. Outra coisa muito mágica, maravilhosa, vou até alinhar a voz para falar bem leve, é busca desconectar-se. Como assim desconectar, Bárbara? É ter ideia que hoje a gente está muito, muito, muito ligado no 480, não digo mais nem 220, porque isso é coisa do passado. Então, a gente hoje está num ligar herd, onde a gente tem aí os inputs de muitas redes sociais, onde a gente tem os inputs de mídia, onde a gente tem jornal, onde a gente tem muitas entradas, onde dentro disso, se eu não souber desconectar, eu bugo. E como é que eu bugo? Bugo num nível de estresse muito elevado, onde eu não consigo equilibrar e eu tenho sempre aquela sensação de que eu não estou dando conta de tudo, e relaxa a paz. Desconecta de algumas coisas. E é ter ideia, se vocês observarem, tudo isso é interligado, porque a partir da hora que eu trabalho a minha desconexão, eu estou lá dentro do meu planejamento de o que é que eu trabalho dentro dessa desconexão. Quais são os melhores horários, quais são os melhores aplicativos que eu vou precisar desconectar. E quando eu falo desconectar, não só de aplicativos, não só de televisão, não só de notícias que alimentam um padrão de pensamento não gatinho, mas também, às vezes, desconectar, gente, escuta, de pessoas. Por quê? Porque muitas vezes é aquela pessoa tarará, que me enche o saco, que me enche o pacová, e eu estou por aqui com ela porque não está dando certo e está levando minha vida para um nível de estresse muito, muito elevado. Correndo aqui por conta do horário. Então, depois de desconectar, mais tranquilo, mais leve, o que é que eu vou? Olhar para a minha saúde, cuida da saúde, como a gente falou no dedinho passado, é entender que olhar para a saúde não é só olhar para esse bem-estar físico, mas é ter ideia que eu preciso estar num bem-estar físico, mental, emocional e energético. É preciso que eu esteja bem fisicamente, mas que os meus pensamentos também estejam bem, que as minhas emoções estejam legais, que a minha vibração esteja gostosa e maravilhosa, porque nada melhor do que encostar próximo de alguém que tem uma energia gostosa, onde a gente gosta de estar perto, onde a gente sente ali, a gente se sente o vampiro sugador daquela energia gostosa. Por quê? Porque do mesmo jeito que tem gente da energia gostosa, tem gente da energia péssima, horrível, horripilante, onde você tende a correr. Então, olha para isso, cuida da sua saúde em todos os níveis necessários para o seu processo de crescimento. E, fechando aí, gente, não consegui nenhuma desses itens, Bárbara, procure ajuda. Então, saiba, você está autorizado a procurar ajuda, a entender que muitas vezes eu não consigo lidar com esse processo, eu não consigo sair dessa roda de samsara pela qual eu estou inserida, e você pode sim olhar para isso de forma tranquila, serena, leve, e entender que estamos todos dentro de um plano onde uma pessoa pode ajudar a outra, onde uma pessoa pode se colocar à disposição de auxiliar outros seres para que eles consigam também andar, também evoluir e junto desse processo fazer essa caminhada que eu sempre falo muito. Parece ser individual, ou melhor, ela
individual, mas ela é compartilhada aí dentro dessa sistêmica. E quando eu falo de sistêmica, é entender que as minhas ações, as minhas sensações, as minhas emoções, ela interfere. E se eu não tiver consciência, atrapalha esse meio pelo qual eu estou embutido. Então, foi sobre isso que o Dedinho de Prosa falou. Vou passar aqui correndo para não pular muito tempo. Tenha objetivos definidos, defina suas prioridades, planeje sua rotina, organize os seus horários, aprenda a delegar o que é necessário delegar, desconecte-se do que é necessário, quer seja materiais ou quer seja pessoas em si, relações também. Cuide da sua saúde e, se não conseguir nenhum desses sozinho, procura ajuda, procura apoio. Estamos aí dentro desse processo. O Janeiro Branco está aí para dar a mão para vocês que está com dificuldade de equilibrar essa vida como um todo. Vem com a gente. Então, estou indo por conta do horário, mas se fosse por assunto, a gente ficava aqui ainda mais. Então, temos aí parceria com Espaço Amor que Cura com Amor. Quem quer sua constelação, seu processo terapêutico, seu processo de atendimento, acompanhamento sistêmico, vem, mantém contato não só comigo, como também com a Elô, do Espaço que Cura com Amor. E para quem tanto pede, gente, e fica nesse reme-reme de tarô. Estamos com um sorteio de leitura de tarô completa, somado também a um atendimento, né, uma mesa radiônica, onde eu e a Elô vamos aí estar disponibilizando esse atendimento. Já estamos, o cardzinho do sorteio está aí. Então, quem não viu ainda, vai lá, segue as regras direitinho para a gente não ter problemas no dia do sorteio. E por que eu falo isso? Porque já chegamos a sortear coisas e quando chega lá na hora do sorteio ao vivo, onde está na conferência das situações, ocorre que a pessoa ou não seguiu ou esqueceu de dar curtida. Então, vamos lá, gente. Se vocês têm interesse, vem, passa para as amigas, passa para os inimigos também, vai ver um processo de evolução para ele evoluir dentro desse processo. Estamos aí juntos, dentro da expansão da consciência e desse ampliar de olhar para o mundo. Beijo, beijo, beijo. Hoje eu extrapolei. Tchau, tchau!